Fala galera, beleza aí? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a expedição que eu participei em março de 2025 para o Monte Caburaí em Roraima, que é o ponto mais extremo ao norte do país, onde você encontra as marcações dos limites de fronteira entre o Brasil e a Guiana. E eu vou detalhar dia a dia tudo que eu passei nessa jornada de 11 dias, andando por áreas extremamente remotas, floresta densa, travessias de rio e principalmente sobre a cultura dos Ingaricós, povo indígena guerreiro que nos guiaram e acompanharam neste período. Tudo começou com o convite de um montanhista do Rio de Janeiro que está conhecendo os pontos extremos do Brasil e buscando doações para as comunidades que vivem nestes locais, sendo essa a finalidade da expedição, visto que nesses locais extremos não são locais turísticos, muito menos possuem estrutura para um turismo de massa. Por outro lado, a abertura de terras indígenas para um turismo mais controlado poderá se tornar uma excelente fonte de renda para essas comunidades no futuro. Por isso, ao subir o Monte Caburaí e conhecer a região do território Ingaricó, nosso olhar também focou nessa possibilidade, mostrando para as lideranças ingaricós os prós e contras para eles começarem a discutir essa possibilidade. O time de montanhistas que subiriam o Monte Caburaí fechou em 7 pessoas, sendo 3 do Rio de Janeiro e outros 4 vindos de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e eu de São Paulo. Como as autorizações para se fazer essa expedição demoraram um pouco para serem liberadas, a expedição iniciou em 11 de março de 2025, sendo que neste período há possibilidades de se pegar o início das chuvas amazônicas, sendo que a melhor época para se andar na região seria alguns meses antes, e esse fator poderia ter comprometido o sucesso da expedição, como veremos mais à frente. O Monte Caburaí está localizado no município de Uramutã, mas para se chegar até o cume do Monte Caburaí, será necessário andar a partir da sede da cidade por 76 km por estrada de terra em condições precárias, sendo necessária a utilização de veículos 4x4, depois fazer uma trilha a pé de 6 km de extensão até chegar no ponto do rio Cotingo, onde pegaremos as voadeiras para subir 19 km pelos rios Cotingo e Parani até chegar na aldeia Manalai, e a partir dali andar aproximadamente 44 km dentro da selva amazônica. No nosso primeiro dia de expedição, saímos de Boa Vista, capital de Roraima, sentido Uiramutã, e foram aproximadamente 315 km até você chegar na cidade base para o Monte Caburaí. E basicamente você tem 3 opções de transporte. A primeira é ir de ônibus rodoviário da Aviação Capital Transportes, partindo da Rodoviária Internacional de Boa Vista, sentido Uiramutã, sendo 9 horas e meia de viagem, se não ocorrer nenhum problema na estrada e com o ônibus. E nós partimos às 7 horas da manhã de Boa Vista, primeiramente pela BR-174, que vai para a cidade de Pacaraima e fronteira com a Venezuela, e depois saindo pela BR-433 e RR-171, sendo os últimos 145 quilômetros dessas duas rodovias feitos por estrada de terra. Fique atento porque não são todos os dias que há ônibus de Boa Vista para o Uiramutã, sendo assim confirme os dias pelos telefones de contato da empresa. O ônibus faz diversas paradas no caminho para deixar e pegar passageiros, e possui ar-condicionado, porém não há banheiro. Sendo assim, em caso de necessidade extrema, é só pedir ao motorista que ele para no meio do caminho, ou você também pode utilizar as paradas programadas durante a viagem, onde também é possível fazer um lanche, almoçar ou pegar uma conexão de Wi-Fi para se comunicar. Estas paradas programadas são pelo menos 3. A primeira no chamado Quarto de Bode, no município de Amajari, muito próximo da entrada para a RR-203, que vai para a Serra do Tepequém, e que eu vou detalhar as trilhas e cachoeiras deste vilarejo em breve. A segunda no Lanches do Ari, no entroncamento da BR-174 com a BR-433, e o terceiro na Maloca do Contão, no povoado do Contão, às margens do rio Cotingo, sendo que este rio é o que iniciaremos a subida com as voadeiras para chegar na aldeia Manalai nos próximos dias. Na ida, nós fomos de ônibus, e na volta pegamos a melhor opção para se fazer o trajeto entre Uiramutã e Boa Vista, que é com os motoristas que fazem transporte de carro convencional baixo,
tipo Gol, Polo, HB20, etc. O trajeto é o mesmo, mas o tempo de viagem reduz para aproximadamente 6 horas. Isso dependendo da quantidade de paradas que você fará no caminho, bastando combinar isso com o motorista e os passageiros. Com os carros pequenos também é mais barato para você fechar um carro e viajar no horário que você desejar. Caso contrário, você precisará aguardar o carro fechar 4 pessoas para seguir viagem. A terceira opção de transporte é a utilização de caminhonetes 4x4, que circulam entre Boa Vista e Uramutã, onde também é necessário juntar o número de 4 pessoas para a caminhonete sair, para qualquer um dos trajetos. Mas aqui tem um dificultador, pois essas caminhonetes utilizam sua caçamba para fazer o transporte de mercadorias. Sendo assim, além de fechar as pessoas que vão na cabine, você também precisará aguardar o fechamento da caçamba, que podem vir com pedidos de itens grandes, como a compra de uma geladeira ou fogão, ou itens menores ligados ao dia a dia dos moradores da região. Isso, além de deixar uma organização um pouco mais lenta, também gera custos adicionais se você pensar em fechar uma caminhonete dessas para o seu grupo, pois além da cobrança das pessoas que vão na cabine, também teria o custo do fretamento da caçamba. Na descrição do vídeo eu coloquei os custos de todos esses transportes para você ter uma ideia de cada um. Depois confere lá. Chegando na cidade de Uiramutã, você tem uma boa estrutura com padaria, restaurante, lanchonete, mercado, farmácia e pousadas, onde você ainda terá a opção de comprar algo que porventura tenha esquecido de trazer. No planejamento inicial da expedição, nós deveríamos ter seguido viagem a partir de Uiramutã de carro 4x4 por 56 km até a comunidade Nutrir, já em território em Garicó, onde dormiríamos. Porém, devido às fortes chuvas ocorridas em Boa Vista, os veículos 4x4 não conseguiram chegar em Uiramutã, juntamente com o Dilson, líder em Garicó, que nos acompanharia no início da expedição, visto que para adentrar no território indígena, você precisa estar acompanhado de um indígena. Desta forma, fechamos o primeiro dia da expedição dormindo em Uiramutã, para iniciar o deslocamento dentro do território indígena a partir do segundo dia. Neste momento, a nossa expedição estava atrasada em aproximadamente 6 horas, tempo necessário para o deslocamento dos 56 quilômetros entre Uiramutã e a comunidade Nutrir. O segundo dia da expedição começa depois de ter dormido em Uiramutã e acordamos cedo para esperar o veículo 4x4 que nos levaria até a comunidade Boca da Mata 2. Desta forma, andando pelas precárias estradas das terras em Garicós por mais de 80 quilômetros para então pegar a voadeira para chegar à aldeia Manalai, para de lá começar a trilha para o Monte Caburaí. Neste dia, eu conheci uma das 3 lideranças em Garicós que teria um papel-chave na nossa expedição, o Sr. Dilson, representante dos índios em Garicós, e que nos abriu a porta para que essa expedição acontecesse, e que ficaria responsável pelo laboratório de informática que montaríamos na comunidade Nutrir, a partir das doações trazidas pelos montanhistas do nosso time. Ele havia acabado de chegar de Boa Vista e entraria no território em Garicó com a gente. Porém, uma das caminhonetes 4x4 que faria o transporte de parte do grupo não conseguiu chegar pela manhã em Uiramutã. Sendo assim, nosso grupo foi dividido em 2, visto que estávamos em 7 pessoas. Davi, Eric, Felipe e Lilian partiram com o Dilson, enquanto eu, Jefferson e Sávio ficamos em Uiramatã, aguardando o 4x4 que nos levaria na sequência até o local onde deveríamos ter dormido na noite anterior, a comunidade Nutrir. Assim o grupo se reuniria para de lá seguirmos viagem até Boca da Mata para pegar as voadeiras. Infelizmente a caminhonete chegou apenas às 15 horas e foi neste horário que partimos para encontrar o restante do grupo. O trajeto de 4x4 inicia passando pelo Igarapé Uiramutã, bem próximo à cidade, e a partir dali seguimos pela estrada que ainda possui boas condições de tráfego para veículos 4x4 e adentramos em território indígena Macuxi. Por isso é necessário estar autorizado e com um indígena te acompanhando, visto que não é permitido entrar desacompanhado no território Macuxi. O trajeto passa seguindo pelas diversas comunidades macuxis que estão na beira da estrada e margeando o rio Ailã, rio este que nasce no Monte Caburaí, não muito distante do marco fronteiriço Brasil-Guiana PG-11A, objetivo final da nossa expedição. Entre as comunidades que passamos destacam-se a comunidade Chimaraú e Monte Sião,
que estão distantes de Uiramutã, respectivamente 13 e 17 quilômetros, mas ainda bem distante dos aproximados 30 quilômetros que ainda teríamos de viagem até a comunidade Nutrir. A estrada começa a ficar bem pior para a caminhonete 4x4 e o tempo de viagem a ficar mais demorado, até que com aproximadamente 21,5 km de viagem a partir de Uiramutã, começamos a ver as corredeiras do rio Ailã, que estão abaixo da Cachoeira das Andorinhas, que é uma das cachoeiras que podem ser visitadas na região, desde que devidamente autorizado. Ao subir a serra, teremos uma outra visão do rio Ailã e da Serra do Mataruque. E com pouco mais de 22 km, passaremos pela entrada da estrada que dá acesso à Cachoeira das Andorinhas. Neste dia andamos mais 34 km de veículo 4x4 para chegar na comunidade Nutrir, o que aconteceu por volta das 21 horas. Na comunidade Nutrir, dormimos em redes dentro do mercadinho do vilarejo e no dia seguinte fizemos as entregas das doações dos computadores que serão utilizados para que a comunidade em Garicó comece a sua inclusão digital. Apesar do território em Garicó ser muito grande e algumas partes acessível apenas por barco, este primeiro passo no Nutrir ajudará a comunidade como um todo, visto que no Nutrir há uma antena de Starlink, ou seja, a comunicação entre as diversas comunidades com o pessoal da cidade e os estudos dos Ingaricós serão bastante facilitadas. No planejamento inicial da nossa expedição, nós deveríamos ter dormido esta noite na aldeia Manalai. Sendo assim, estávamos um dia atrasado em relação ao planejamento original, lembrando que havíamos deixado uma gordura de 2 dias para a realização geral da expedição. O nosso trajeto do terceiro dia de expedição começa na comunidade Nutrir, onde iniciamos o trajeto de veículo 4x4, que nos deixaria nas proximidades do rio Cotingo para pegar as voadeiras e seguir de barco até a aldeia Manalai. Sendo que, dependendo do volume de água do rio Cotingo, poderíamos ter que andar 6 km por uma trilha, caso a caminhonete não conseguisse cruzar o rio em segurança. O caminho de transporte 4x4 começa com a travessia do rio Uraianu, mostrando bem o que nos esperaria em termos de transporte rodoviário, visto que a estrada atravessa diversos rios e igarapés, todos sem ponte, e que, dependendo do nível das águas, é fácil que o veículo não consiga atravessar. Durante o trajeto, a estrada melhora em alguns pontos onde há mais platôs, e depois de 6,5 km passaremos pela comunidade indígena Paraná, que fica bem às margens da estrada com algumas construções circulares. Durante o trajeto, nós conseguimos avistar o maciço da Serra do Sol e o Monte Roraima, ambos na divisa com a Venezuela, e infelizmente nesse dia havia uma nebulosidade que impediu a visão do Monte Roraima, no seu melhor ponto. O trajeto segue até que com 15,5 km chegaremos no ponto onde faríamos a travessia do rio Cotingo, de veículo 4x4, visto que a estrada continua do outro lado do rio, sentido Boca da Mata 2, onde nós faríamos uma pequena trilha para chegar no ponto do rio Cotingo, acima da Cachoeira dos Macacos, onde pegaríamos as voadeiras para a aldeia Manalai. Mas aqui tivemos um pequeno revés, visto que como o rio Cotingo estava muito cheio, não havia possibilidade de cruzá-lo de carro para sua outra margem, a margem esquerda de quem sobe o rio. Desta forma, seguimos por uma estrada de terra paralela à sua margem direita, não precisando atravessá-lo de carro,
Assim nós fomos para a Boca da Mata 1 e de lá seria necessário fazer uma trilha de aproximadamente 5,5 km até chegar na Boca da Mata 2. O caminho de carro vai piorando nesse trecho e cruzaremos mais um grande afluente do rio Cotingo e na subida da serra teremos mais uma vez uma ótima visão da Serra do Sol, que é muito famosa devido à demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol. Porém, os indígenas nos explicaram que a região da Serra do Sol abriga apenas a comunidade Serra do Sol, e a comunidade Raposa fica no município de Normandia, que está mais ao sul de Uiramutã. Mas como a demarcação das terras das duas comunidades aconteceram juntas, acabaram utilizando a nomenclatura de Reserva Raposa Serra do Sol, mas são duas comunidades distintas e que estão bem distantes uma da outra. Depois de 22 quilômetros desde que deixamos a comunidade Nutrir, chegaremos na Boca da Mata 1. E o nome foi dado porque este é o primeiro trecho que você entrará dentro de uma mata mais fechada. E daqui começamos a fazer a trilha para chegar nas voadeiras. E também foi por aqui que encontramos a segunda liderança em Garicó-chave da nossa expedição e a pessoa que nos acompanharia pelos próximos 7 dias, o Sr. Arlindo. O Sr. Arlindo é o principal guia em Garicó e a pessoa que mais subiu o Monte Caburaí até hoje, tendo liderado a última ascensão ao Caburaí até a realização da nossa expedição, o que havia ocorrido em agosto de 2024, e também já havia levado dezenas de militares até o Monte Caburaí, visto que a maior parte das pessoas que vão até o marco BG-11A são militares por obrigações de cunho fronteiriço. A trilha começa bem batida, sombreada e com a marca do que iríamos encontrar pela frente nos próximos dias. Muitas folhas no chão. No primeiro trecho até o rio Cotingo, encontramos uma pequena subida e depois uma descida mais acentuada, que estava muito escorregadia, visto as chuvas ocorridas nos dias anteriores e a falta de sol, pois é uma trilha muito sombreada pelas enormes árvores da floresta. Depois de pouco mais de 1,5 km, chegaremos no rio Cotingo, num ponto onde será necessário atravessá-lo numa canoa a remo para outra margem. Na sequência, seguiremos por uma trilha aberta no chamado Lavrado até que chegaremos na comunidade indígena de Salparu, distante 2,5 km da entrada da trilha da Boca da Mata 1. E é nessa comunidade que encontraremos a estrada em que o 4x4 seguiria, caso tivesse conseguido atravessar o rio Cotingo. Nesta caminhada, a maior parte do trajeto é exposto ao sol, mas também há um trecho na estradinha que é mais fechado e fresco, sendo bem plano e tranquilo de se andar. Passaremos ainda por uma ponte de madeira sobre um igarapé, que é utilizada pelos veículos 4x4. Com 5,5 km de caminhada partindo da Boca da Mata 1, chegaremos numa pinguela feita com um tronco de árvore, sendo esse o local máximo onde o veículo 4x4 consegue chegar. Sendo assim, a partir deste ponto, entraremos na chamada Boca da Mata 2, onde será necessário continuar a caminhada por pouco mais de 1 km para se pegar as voadeiras. A trilha continua plana, batida e sombreada, e passaremos por uma prainha do rio Cotingo antes de chegar numa pequena pinguela onde há um alagadiço do rio que havia um pouco de lama. Na sequência, saímos da mata para um trecho aberto de terra batida e pedras, sempre plano até chegarmos na Cachoeira do Macaco. A Cachoeira do Macaco é um pequeno degrau do rio Cotingo, com aproximadamente 2 metros de altura e que formam ótimas duchas para banho. Devido à Cachoeira do Macaco, os barcos dos indígenas não conseguem descer o rio a partir deste ponto. Sendo assim, para embarcar para a aldeia Manalai, seguimos por mais alguns metros rio acima, onde há uma pequena prainha para se fazer o embarque. A partir daí, serão 19 quilômetros feitos pelo rio Cotingo e depois pelo rio Panari, onde levamos 1 hora e 40 minutos para subi-los. E no caminho passamos por trechos mais estreitos, outros mais largos, grandes árvores, barrancos, troncos e muitos galhos.
Olha só, cara. Durante a nossa subida de rio, pegamos uma forte chuva. No final da tarde chegamos à aldeia Manalai, que nos surpreendeu pelo tamanho, comparado às outras que passamos pela estrada. Apesar do contratempo de não conseguir atravessar o rio Cotingo com o veículo 4x4, no final conseguimos chegar no destino traçado para este dia, mantendo o atraso geral da expedição em um dia. Nesta noite dormimos no barracão da aldeia Manalai e quando iniciamos o nosso quarto dia de expedição, fomos conversar com a terceira liderança em Garicó que nos ajudou nesta expedição, o Tuxal da aldeia Manalai, o Sr. Monteiro. O Sr. Monteiro queria nos conhecer, saber em detalhes o objetivo da expedição, da nossa experiência, como foi o nosso trabalho no Nutrir, entre outras informações, e no final ficou decidido, em conjunto com o nosso guia, o Sr. Arlindo, que a expedição só seguiria caso não houvesse nenhum risco para os participantes, visto que o tempo estava muito chuvoso e o nível dos rios estava subindo. Por isso, nós partiríamos da aldeia Manalai de barco, evitando assim fazer 4 travessias no rio Parani, e verificaríamos o nível do rio na última travessia, e caso não houvesse condições de atravessá-lo com segurança, a expedição estaria cancelada. No decorrer da manhã, o Sr. Monteiro conseguiu as voadeiras para nos levar rio acima, e saímos da aldeia Manalai um pouco depois das 13 horas. Para nossa sorte, a chuva que se estendia desde a noite anterior deu uma trégua por volta das 11 horas da manhã. Sendo assim, o trajeto de barco foi mais tranquilo do que enfrentado no dia anterior. O trecho do rio Panari que fizemos possui diversas árvores caídas e muitos galhos, mas fizemos uma viagem tranquila até pararmos na margem direita de quem sobe o rio para começarmos uma trilha até a casa do seu Geraldo, local mais próximo de onde ocorre a travessia do rio. A distância por trilha entre a aldeia Manalai e a casa do Sr. Geraldo é de 6 km, mas quando você está saindo de Manalai rumo ao Monte Caburaí, você passa direto pela casa dele, pois você precisa andar entre 12 a 14 quilômetros dependendo do acampamento que você for ficar no primeiro dia na selva. Desta forma, nós já sabíamos que a nossa expedição, caso conseguisse ser feita, sofreria novos atrasos no cronograma. Subimos o rio Parani por quase 5 quilômetros em aproximadamente 35 minutos de viagem. E no desembarque pegamos uma pequena trilha que vai margeando o rio e é bem batida e plana, entre a vegetação até sair do lado de uma casa de um morador local. E como este é um dos pontos da travessia do rio, fomos verificar como estava o nível dele e tivemos a certeza que não seria possível cruzá-lo naquele dia, sendo que a decisão de subir de barco foi extremamente acertada. Quando essa trilha é feita fazendo todas as travessias de rio, andamos um terreno praticamente plano, acompanhando o leito do rio. E para evitar estas travessias, a trilha que fizemos subiu uma serra para depois descê-la novamente, não sendo necessário trocar a margem do rio. A trilha é bem marcada, sombreada, úmida e possui muitas folhas no chão. Sendo assim, é muito importante ficar atento por onde pisa.
Sem muitas dificuldades, depois de 3,5 km, chegamos na casa do Sr. Geraldo, onde acamparíamos, pois já estava chegando o final da tarde, além do rio estar bem alto nas proximidades da sua casa, sem condições de cruzá-lo naquele dia. Com isso, nosso atraso aumentou, pois deixamos de andar nesse dia entre 6 a 8 quilômetros, além de já estar um dia atrasado pelos problemas de transporte já comentados anteriormente. No final, montamos as nossas redes na casa do Sr. Geraldo. A primeira coisa que fizemos ao acordar nesse quinto dia foi verificar o nível do rio nas proximidades da casa do Sr. Geraldo, e constatamos que o nível havia aumentado durante a noite, com base numa marcação que fizemos no dia anterior. Sendo assim, Felipe, Davi e eu saímos com o Sr. Arlindo e com o Sr. Geraldo para ver se conseguiríamos atravessar o rio no ponto onde normalmente se faz a travessia, e a trilha continua sentido Monte Caburaí. Com isso, demos uma caminhada de 1 km entre os campos da região e uma parte com mata mais fechada, até chegarmos no Rio Parani e vimos que não seria possível atravessar o rio naquele ponto. Com isso, descemos o leito do rio procurando um outro lugar onde fosse possível cruzá-lo. Primeiramente passando por um afunilamento do rio, que também não seria possível, mas logo na sequência o rio ficava mais largo, com um ponto onde as chuvas trouxeram muitos galhos e árvores. Sendo assim, na nossa terceira tentativa de cruzar o rio, conseguimos atravessá-lo para sua margem esquerda de quem sobe o seu leito. Travessia do rio. Depois de muitas tentativas, estamos conseguindo aqui atravessar o rio num ponto onde ele está mais calmo. Pouco depois das 13 horas, todos do grupo haviam atravessado o Rio Parani, e a partir dali sabíamos que não haveriam grandes rios para serem cruzados, que pudessem colocar a expedição em risco por esse motivo. Seguimos andando no meio das plantações de taioba e mandioca, sem uma trilha definida, mas já vendo os primeiros obstáculos que fariam parte do nosso dia a dia de caminhada pelos próximos dias. Muitas árvores grandes caídas no meio da trilha, sendo que algumas delas nós pulávamos e outras nós passávamos por baixo. Logo após as plantações, chegamos na casa do seu Nedino, a última residência de um morador em Garicó da aldeia Manalai. Sendo assim, podemos afirmar que o Sr. Nedino é a pessoa que mora mais ao norte do nosso país. Logo após passar pela casa do Sr. Nedino, chegamos na trilha que deveríamos ter pego a partir do Rio Parani, se tivéssemos conseguido cruzar o rio no local correto, que era onde fizemos a primeira tentativa. E a partir dali começamos a andar num terreno mais fechado, sombreado, muito úmido, com muitas folhas no chão, extremamente escorregadio e onde era necessário passar por muitas árvores. Muitas delas grandes, onde era possível pisar sem problemas, devendo ficar atento apenas para ver se elas não estavam escorregadias, e as menores que poderiam estar podres, sendo possível afundar ao pisá-las. À medida que avançamos, o terreno variava entre as partes mais fofas nas folhas e partes de solo mais duro, com muitos tocos no chão, raízes e cipós. Durante a caminhada, passávamos por algumas clareiras e pontos onde pudemos apreciar a mata fechada da selva amazônica. A caminhada nesse dia se afasta um pouco do Rio Parani e não haverá muitos igarapés para serem cruzados, sendo assim há um trecho de 4,5 km onde não haverá ponto de abastecimento de água. Vale lembrar que nesse dia saímos de 850 metros de altitude para 1.000 metros, sendo o início das subidas rumo ao cume do Monte Caburaí. Depois de 6 km, desde a casa do Sr. Geraldo, começamos uma descida de 100 metros até chegarmos no igarapé bem forte que deságua no Rio Parani.
local onde aproveitamos para tomar um banho de rio e ver uma pequena cachoeira no próprio rio Parani. Como andamos nesse dia em boa parte debaixo de chuva, percebemos que a coloração dos rios ficam mais avermelhadas e com espumas, isso provenientes da presença de substâncias orgânicas em decomposição que são liberados por folhas e galhos das árvores da floresta. E também era perceptível no gosto da água, tanto que demos preferência para pegar água, quando possível, nos igarapés menores. Depois que cruzamos o igarapé, a trilha começou uma leve subida e andamos com o igarapé ao nosso lado esquerdo, até que com 7,5 km de caminhada nesse dia, chegamos no acampamento Chapana, sendo que havia possibilidade de se acampar 2 km para frente, mas seria preciso subir mais 100 metros de desnível e o ritmo de um integrante do grupo não estava bom, e provavelmente chegaríamos à noite no acampamento, algo que o nosso guia e os indígenas não fazem. Com isso, estávamos 2 dias inteiros e mais 2 quilômetros atrasados em relação ao cronograma inicial. Quando todos estavam reunidos no acampamento, tivemos uma conversa franca e difícil. O nosso guia, o Sr. Arlindo, informou que o Jefferson não teria condições físicas de chegar ao topo do Monte Caburaí, algo que alguns integrantes da expedição já haviam percebido, pois aquele era o primeiro dia real de caminhada na mata e vimos que o seu ritmo estava muito lento em comparação com os demais integrantes do grupo. E o terreno, o grau de dificuldade e os aclives que teríamos que subir ficariam muito piores nos dias seguintes do que havíamos enfrentados até então. E ficou decidido que ele voltaria para a aldeia Manalai com o Otacílio, um dos indígenas mais experientes que nos acompanhavam na expedição, visto que o Otacílio já havia acompanhado o Sr. Arlindo na última vez que uma pessoa não indígena havia subido o Monte Caburaí em agosto de 2024. De uma forma triste, encerramos o 5º dia de caminhada. Acordamos bem cedo para iniciar o nosso 6º dia de expedição, onde estava previsto andar 13 quilômetros do acampamento Chapana até o acampamento das Aranhas, com muitas subidas, descidas e cruzamentos de igarapés, saindo de 930 metros de altitude e chegando a 1270. E o nosso trajeto segue ao norte, nos distanciando do leito do rio Parani. Durante a noite, mais uma vez choveu bastante, mas como já estávamos andando com roupas e botas molhadas, isso já nem fazia mais diferença. A trilha começa a ficar mais fechada e um trecho maior precisa ser aberta com a ajuda do facão. O terreno é similar ao encontrado no dia anterior, com mato fechado, muito sombreado e úmido, com muitas folhas no chão e extremamente escorregadio. Com pouco mais de 2 km, chegamos no igarapé Capitão Pereira, e que leva esse nome, pois foi dali que o Capitão Pereira, um militar que estava em expedição para chegar ao Monte Caburaí, desistiu da sua missão e retornou para a aldeia. História essa contada aos risos pelos indígenas que nos acompanharam na nossa expedição. No local também há uma clareira onde vemos uma árvore de carimã, que na época que produz frutos são consumidos pelos ingaricós. Em mais 300 metros chegaremos no igarapé Carauaçá, que possui um tronco para você atravessar e, como é bem escorregadio, ter uma vara ajuda muito na travessia, visto que ele é um igarapé bem fundo. Como esse trecho do trajeto tem muitos igarapés, a trilha acaba ficando mais alagadiça e também com um piso mais fofo, além das muitas árvores caídas. Andamos por mais 700 metros até encontrar o igarapé Anhacovalu, esse mais fácil de atravessar, pois há um tronco caído e algumas pedras no leito do córrego.
Na sequência, passaremos pelo igarapé Camambaru, que também possui um tronco para ajudar na sua travessia. Com 5 km de trilha, chegaremos ao igarapé Batuá, em língua portuguesa, ou Parauaê-Oaú, em língua igaricó. A trilha continua bastante exigente e com muitos obstáculos naturais até chegarmos em outro igarapé de cor bem avermelhada, e que está a poucos metros antes da saída da mata fechada para entrarmos num campo aberto. Com pouco mais de 6 km, saímos da mata para entrar no campo, num dos poucos locais onde teremos algum visual nessa expedição, e logo sentimos um bafo quente ao sair da mata. O campo aberto é feito todo em subida, em alguns pontos com um capim mais elevado e em outros no meio das samambaias. Com quase 7 km desde o acampamento Chapana, o campo aberto é cortado pelo igarapé Paurai, ou igarapé do campo, onde há uma área de camping que nós utilizamos na 8ª noite. Como nosso objetivo era o acampamento das aranhas, passamos direto e seguimos pelo campo logo após o igarapé Paunai, que começa com um trajeto de pedras, mas que não dura muito tempo, visto que voltamos a andar num trajeto de terra mais encharcada com vegetação rasteira e capim. Quanto mais subimos pelo campo, melhor será a visão da Serra do Caburaí, que é um divisor natural dos rios Parani, que nos acompanhou em boa parte do nosso trajeto, e da bacia do rio Ailã, que está correndo depois da serra e que nós passamos por ele quando estávamos vindo de 4x4 de Uiramutã para a comunidade Nutrir. Depois de 2 km subindo pelo campo, voltaremos a entrar em mata fechada, tendo que andar novamente em menor velocidade, visto que voltamos a encontrar um terreno irregular, fofo e com folhas que escondem buracos, além dos troncos caídos, piso escorregadio, cheio de raízes, cipós e em alguns trechos a própria trilha fica mais fechada, mas que é recompensada com árvores gigantescas que encontramos no meio do caminho. Com quase 9 km de caminhada, chegaremos em mais um igarapé para ser atravessado, e mesmo distante do rio Parani, podemos ver claramente o quanto o nível dos seus afluentes ainda estavam altos. Depois de 11 km de trilha, chegamos no primeiro marco fronteiriço entre Brasil e Guiânia, que passaremos na nossa expedição, o marco BG10, que consiste em 2 marcos de fronteira, o primeiro com a marcação BG e o ano de 1932, e o segundo onde temos a indicação do número 10, fazendo referência ao 10º marco da fronteira entre esses dois países. Ainda há um marco geodésico no chão, entre os dois totens. A partir do marco BG10, o trajeto da trilha praticamente acompanha uma crista da serra na linha fronteiriça entre Brasil e Guiânia, até chegarmos no acampamento das Aranhas,
A trilha neste trecho tem um leve declive e, como não podia faltar, pegamos uma forte chuva pouco antes de chegar no acampamento, para encerrar este dia com 13 km de caminhada e que pela primeira vez cumprimos o cronograma original traçado, voltando a ficar dentro do nosso limite de gordura da expedição. Pra ver como a chuva vem na floresta. Eu estava gravando o último vídeo ali, falando da crista, de repente ela chegou. Apesar da chuva, a noite do 6º dia de expedição foi bem tranquila no acampamento das Aranhas. E sabíamos que o dia seguinte seria o mais complexo da expedição, pois andaríamos por 10,5 km, saindo do acampamento das Aranhas e indo até o marco BG-11A, com muitas subidas e descidas, num terreno de grande dificuldade técnica e que as fotos e vídeos que eu fiz não conseguem retratar na sua totalidade todas essas dificuldades deste último trecho. A trilha inicia e rapidamente começamos a andar por um caminho aberto, entre muitas bromélias que devido às chuvas se tornou um charco. E é nesse trecho que teremos a última visão da Serra do Caburaí, visto que em mais alguns metros entraremos na floresta fechada para começar a subida mais ao norte para voltar a encontrar a linha fronteiriça entre Brasil e Goiânia, por onde andamos algum tempo a partir do encontro do marco BG-10 no dia anterior. O trajeto em mata fechada já começa daquele jeito, visto que voltamos a encontrar um terreno irregular, fofo e com folhas que escondem buracos, além dos troncos caídos, piso escorregadio, cheio de raízes, cipós e em alguns trechos a própria trilha fica mais fechada, sendo necessário abri-la no facão. Com 900 metros de caminhada, encontramos o igarapé de fácil transposição, próximo a uma pequena gruta. Na sequência, a chuva caiu muito forte, bem no momento que estávamos atravessando um segundo igarapé, a aproximadamente 100 metros de distância do igarapé da gruta. A chuva tornou a nossa caminhada mais lenta e difícil, mas o legal de andar na selva fechada é que nós começamos a ouvir o barulho da chuva, mas ela não cai num primeiro momento em você, visto que as copas das árvores te protegem um pouco. Com isso, você tem entre 1 ou 2 minutos para se preparar para a primeira pancada de água que você receberá, provavelmente quando a copa das árvores não conseguem mais segurar a força da água, e a partir daí é água para todos os lugares. Depois de um bom trecho de floresta densa, com aquelas condições de trilha mais habituê, agora a gente entra aqui numa parte mais aberta e de um charco. As bromélias aqui do lado. Como se fosse um leito de igarapé. Depois de pouco mais de 5 quilômetros, que foram feitos em 3 horas e meia, chegamos no Igarapé Merenda, que também pode ser usado como uma área de acampamento. E nesse momento, a chuva já tinha dado uma trégua e o sol estava aparecendo na nossa caminhada. À medida que vamos subindo para o cume do Caburaí, o trajeto vai ficando pior e passamos por vários trechos de muitos galhos, troncos e árvores caídas, em que em alguns pontos a trilha passa por cima desses troncos, que são extremamente escorregadios e com buracos nas laterais. Por isso, nesse trecho, ter um bastão ou um cajado é importantíssimo para ter mais apoio. Com aproximadamente 8 km, chegaremos na crista da serra,
andando novamente no limite fronteiriço entre Brasil e Goiânia, onde a trilha melhora bastante, pois há menos árvores caídas e o piso do terreno não é tão fofo. Com pouco mais de 9 km de caminhada, passaremos por mais um pequeno trecho aberto, onde a trilha passa por um banhado entre bromélias. Na sequência, voltamos para a mata fechada e com quase 10 km de caminhada chegaremos no marco B11A, que foi colocado por Brás Dias de Aguiar em 1933. E com mais 500 metros chegaremos no novo marco BG11A, que foi feito com base nas novas medições e construído numa clareira aberta em julho de 2006. Com a participação de representantes da Comissão Mista Brasil-Goiânia. Sendo assim, nós passamos primeiramente pelo marco antigo de 1933 e depois chegamos no novo marco, delimitador do ponto mais setentrional do Brasil. Vale lembrar que o reconhecimento oficial que o ponto mais ao norte do país é o Monte Caburaí, em Roraima, e não o Oiapoque, no Amapá, ocorreu em 1998. Depois que as marcações mais precisas de GPS confirmaram que o Monte Caburaí está a 84 km acima do Oiapoque. Parte da nossa equipe dormiu no meio dos marcos e outra parte na mata mais fechada alguns metros mais para baixo. Esta foi a primeira noite que não choveu na nossa expedição, mas foi a noite mais fria que encontramos até aqui. O 8º dia de expedição começa com céu azul e sem chuva, e nós acordamos bem cedo para deixar o acampamento do cume e iniciar a descida, que seria mais rápida. Porém, a programação era fazer a descida em 2 dias, sendo assim andaríamos 16 km nesse primeiro dia, dormindo no acampamento do campo. Iniciamos a trilha de retorno e começamos a fazer a descida que é feita pelo mesmo caminho da subida. Com isso, perderíamos menos tempo abrindo caminho na mata e rapidamente passamos pelo antigo marco BG11A de 1933 e seguimos a descida, mas com muita atenção por causa da trilha escorregadia, principalmente quando precisávamos andar em cima dos troncos das árvores. No caminho, vimos um escorpião preto, que pensávamos ser o temível escorpião negro da Amazônia, mas depois vimos que era um animal da família Chactidae, Broteas amazônicos, que apesar de ser venenoso, as suas toxinas são inofensivas ou possuem poucos efeitos para seres humanos. Quando passamos pelo pequeno trecho em campo aberto no meio das bromélias, andando por um piso de charco, era o sinal que estávamos nos aproximando do acampamento das aranhas, onde havíamos dormido há 2 noites, e pudemos ver parte da estrutura que havíamos utilizado no acampamento. Com isso, vimos que o nosso tempo de caminhada estava bom, pois havíamos andado 10 km em 5 horas, sendo que o pior trecho do dia já havia ficado para trás. A trilha continuava seguindo em descida, deixando muitas árvores grandes para trás, até que chegamos no campo aberto e pudemos ver a Serra do Caburaí com um tempo mais aberto do que quando fizemos na subida. Como chegamos cedo no acampamento do campo, conseguimos tomar um belo banho de rio no Igarapé Paurai, que estava com seu nível de água muito baixo em relação ao dia que fizemos a subida. E isso era uma ótima notícia para nós, visto que precisaríamos atravessar o rio Parani para seguir para a aldeia Manalai no dia seguinte, e como um dos seus principais afluentes estava abaixo, provavelmente seria mais fácil a nossa travessia de rio no dia seguinte.
Iniciamos a caminhada do 9º dia de expedição bem cedo, visto que seriam 19 quilômetros até a aldeia Manalai. E com menos de 1 quilômetro de trilha, ao cruzar o segundo igarapé do dia, verificamos que este também estava mais baixo do que quando fizemos a subida do Monte Caburaí. Desta forma, ficou claro que conseguiríamos fazer as 5 travessias do Rio Parani e finalizar a expedição por trilha até a aldeia Manalai. Os demais igarapés foram cruzados sem maior dificuldade, visto que todos estavam mais baixos, até chegarmos no Rio Parani. A gente agora chegando para atravessar o rio. Ele aqui do lado já dá para ver que ele está muito mais baixo do que quando a gente veio. E aqui vai ser o ponto da travessia. E aí a gente vai retornar à aldeia Manalai e o riozão aqui, ó, do lado. Agora aqui a travessia do rio. O rio está bem mais baixo do que da outra vez. O Orlindo já está indo ver. Mas vai dar para passar assim. Depois que atravessamos o rio para a margem esquerda, andamos pela trilha que levava à casa do Sr. Geraldo. E chegando lá, ele nos preparou uma merenda com sopa de taioba, banana e beiju com caldo de pimenta. Agora estávamos do lado esquerdo do Rio Parani e andando pela mesma trilha que fizemos no 4º dia de expedição. E em 1 quilômetro a partir da casa do Sr. Geraldo, ou 13,5 quilômetros contando o acampamento do campo, nós chegamos novamente ao Rio Parani, para atravessá-lo para sua margem direita, no local onde havia uma trilha à esquerda que levava à serra que atravessamos no caminho de ida. Seguimos agora pela margem direita do Rio Parani, por uma trilha bem batida, sombreada, com muitas folhas no chão, que é o caminho tradicional para subir o Monte Caburaí, mas que não conseguimos fazê-la devido à cheia do Rio Parani. Com 14,5 quilômetros deste 9º dia de expedição, chegamos à 3ª travessia do Rio Parani, desta vez cruzando da margem direita para a margem esquerda. Na sequência, voltamos a andar pela trilha que fizemos no 4º dia de expedição e depois de mais 1,5 km, uma nova travessia do Rio Parani para voltar à margem direita do rio, bem próximo do local onde desembarcamos dos barcos no 4º dia de expedição. Depois da 4ª travessia de rio, a trilha fica mais larga, pois é uma trilha muito utilizada pelos indígenas que residem nas proximidades da aldeia Manalai. E após passarmos por uma pinguela, a trilha tem um pequeno aclive, mas não possuindo grande dificuldade técnica. Com 19 quilômetros de caminhada, chegamos na última travessia do Rio Parani, que dessa vez é feita com uma canoa para enfim chegarmos à aldeia Manalai e finalizarmos o trecho de selva da nossa expedição. Nesse dia voltamos a ficar acampados no barracão da aldeia, e o Sr. Monteiro nos convidou para jantarmos aquela noite com ele, onde tivemos no cardápio galinhada, peixe frito, taioba cozida, caldo de pimenta e caxiri, sendo o primeiro jantar não liofilizado em alguns dias. Durante o jantar tivemos a oportunidade de contar para o Sr. Monteiro como foi a expedição e tudo o que vivenciamos nesses dias em terras ingaricós. O 10º dia de expedição é o momento de nos despedirmos da aldeia Manalai e do Sr. Arlindo, nosso guia que nos acompanhou nessa jornada, e pegamos as voadeiras para chegar em Boca da Mata 2 para depois seguir viagem para Uiramutã. Nosso percurso de voadeira foi mais tranquilo e sem chuva. Aliás, desde o cume do Monte Caburaí, a chuva nos abandonou, e não foram apenas os igarapés que ficaram mais baixos. O próprio Rio Parani estava com muitas pedras à mostra no nosso retorno. Em pouco tempo chegamos na foz do Rio Parani, onde ele deságua no Rio Cotingo,
que nasce lá no Monte Roraima e vem descendo. E a partir daí a nossa navegação é por esse outro importante rio do estado de Roraima, e que também estava abaixo, visto que em alguns pontos os barqueiros precisavam sair do barco por causa das pedras aparentes. Aqui a gente passa por um cantinho ali à esquerda. Aqui tem uma corredeirinha. Aqui vamos atravessar a terra. Passamos aqui a corredeira. Desembarcamos das voadeiras e iniciamos o nosso caminho de volta, fazendo a trilha de 6 km entre Boca da Mata 2 e Boca da Mata 1. Mas ao passar pela Cachoeira do Macaco, vimos como o Rio Contíguo estava abaixo em relação à semana anterior, quando passamos por lá na ida. Depois de fazer a mesma caminhada feita no terceiro dia de expedição, chegamos na Boca da Mata 1 e o transporte 4x4 já estava nos esperando para seguir viagem para Uiramutã. E para quem achava que não teria mais emoção, a picape quebrou no meio do caminho. Sendo assim, pegamos a carona na caçamba de uma outra picape que também estava levando parte do nosso grupo para esperar na comunidade Nutrir, onde teríamos comunicação para conseguir um outro carro para chegar em Uiramutã. Chegamos na cidade de Uiramutã às 11 horas da noite, onde dormimos para seguir no próximo dia para Boa Vista e depois voltarmos para nossas localidades de origem, finalizando assim a nossa expedição ao Monte Caburaí. Durante a expedição sempre andamos com perneiras, pois de modo geral o terreno é muito sujo e com muitas folhas. Por mais que sabíamos que um bote de uma surucucu pico de jaca adulta poderia atingir a região das coxas. Eu quebrei um bastão de caminhada, visto que o terreno é muito fofo e no final o bastão acabava entrando muito para dentro da terra. Sendo assim, acho melhor ter um cajado de madeira, que apesar de ser mais pesado, é muito mais resistente e quando você não precisar dele, basta se desfazer. Ter uma capa de chuva à mão é importante, pois o tempo muda muito rapidamente nessa época do ano e você terá entre 1 a 2 minutos para se preparar quando perceber que a chuva está começando. Andamos praticamente o tempo todo com roupas molhadas, seja porque chovia ou pelos cruzamentos de rios e igarapés. Sendo assim, logo pela manhã você coloca a roupa molhada do dia anterior, que dificilmente ficava seca nos acampamentos da floresta, utilizando uma roupa seca apenas à noite depois do acampamento montado. Eu utilizei uma camiseta de manga longa dry fit e uma calça legging todos os dias, visto que são mais leves e secam mais rápido. E para minha surpresa, a calça aguentou muito bem os insetos da floresta. À noite dormi em rede com um saco de dormir para 8 graus de conforto, uma segunda pele e na noite do cume do Caburaí precisei colocar o anorak. A maior parte das pessoas ficaram em redes montadas entre as árvores da floresta, mas 2 pessoas levaram barracas e haveria espaço em todos os acampamentos para mais barracas. Todos os dias em selva comemos comida liofilizada no jantar, e durante o dia pão, castanha, bolacha e nos primeiros dias maçã. A água foi sendo buscada em igarapés, de preferência menores que eram mais claros. Os rios e igarapés maiores possuíam uma cor mais avermelhada, e um gosto bem diferente, sempre utilizando hidrosteril. Para fazer uma expedição como essa, é imprescindível que você tenha um aparelho de rastreamento via satélite,
pois estará no local muito remoto e qualquer resgate será complicado e possivelmente demorado, visto que é uma floresta fechada e com apenas 2 pontos abertos para um pouso de helicóptero. Por isso, esse tipo de equipamento pode ajudar a acelerar uma chamada de ajuda para um possível resgate. Para fazer essa expedição, precisamos ter autorização dos líderes da comunidade em Garicó, da Secretaria de Assuntos Indígenas do Estado de Roraima, do ICMBio e da FUNAI. Não é permitido andar pelas estradas de rodagem após a cidade de Uiramutã sem estar acompanhado por um indígena, sendo que provavelmente você não conseguirá passar pela comunidade Macuxi, que tem o seu território antes da comunidade em Garicó. Na descrição do vídeo você encontra todos os track logs desta expedição, com os pontos de referência aqui citados. Bem pessoal, este foi o relato da nossa expedição ao Monte Caburaí, ponto extremo setentrional do Brasil, no estado de Roraima, limite fronteiriço entre Brasil e Guiânia. Conta para mim nos comentários o que você achou deste relato, ou se você tiver alguma dúvida ou curiosidade para saber. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.